E aí galera, beleza? Vamos mais uma aula aqui do canal Professor Alisson Santos sobre pensamento, evolução do pensamento econômico ou teorias econômicas. Estamos falando nas últimas aulas sobre as teorias imperialistas, ou seja, teorias que falam que durante o século XIX e o século XX os grandes países voltaram a colonizar países que estavam em volta de seu território para poder adquirir vantagens econômicas destes países e assim manter o que na verdade Marx chamava de acumulação primitiva do capital. Hoje nós vamos abordar o último teórico aqui da nossa sequência sobre imperialismo, pelo menos por enquanto, podemos abordar mais para frente algum, mas vamos fechar agora com Lenin. Lenin ele viveu de 1870 a 1924. Lenin era russo e foi um dos criadores da antiga União Soviética, ok? Então, ele além de um grande escritor na área de economia, de história, também vai se tornar influente e vai criar ali uma das maiores potências militares e econômicas que o mundo já viu, que foi a antiga União Soviética, ok? Então vamos lá. As ideias de Lenin foram as ideias que influenciaram o Partido Bolchevique, que vai fazer a segunda revolução na Rússia, ali depois que eles saem da Primeira Guerra Mundial. Você vai ter a Revolução Branca, que é a Revolução dos Mencheviques, que não vai atender aos anseios da população, e depois você vai ter a Revolução dos Bolcheviques, que vão ser influenciadas principalmente pelas ideias de Lenin, ok? Então ele é um intelectual que ainda durante o seu tempo de vida vai exercer grande influência sobre a política do seu país. Na verdade, do país não, né? Quase na metade do mundo ele vai exercer influência. Bom, olha só algumas ideias de Lenin aqui. O capitalismo formou monopólios, oligopólios, cartéis e trouxas que passaram a ser os atores do imperialismo. Bom, não há como negar isso, né? Primeiro nós estudamos lá na escola mercantilista, lembra? Na escola mercantilista que os governos, para aproveitar ainda mais a exploração sobre os países colonizados, eles criaram monopólios, ou seja, por exemplo, a Inglaterra só tinha uma empresa que vendia e comprava açúcar. Então essa empresa explorava o máximo possível as colônias da Inglaterra. Criava uma empresa somente de exportação e importação de tecido. Isso ajudava a ter uma eficiência maior no sistema do Pacto Colonial. Quando eu falei eficiência maior no Pacto Colonial, eu estou falando que isso aumentava a exploração sobre os países capitalistas. Então a tal e famosa concorrência perfeita, que é tão defendida pela escola neoclássica, segundo Lenin, na verdade ela não ocorre, porque o governo no sistema capitalista, ele tende a ajudar na formação de monopólios, de oligopólios e de trouxas, para que essas empresas consigam explorar melhor o trabalhador e consigam também ser ali os atores do imperialismo destes países. Se você parar para pensar, os benefícios fiscais que hoje nós temos para grandes empresas no Brasil, inclusive, não que o Brasil seja um país imperialista, estamos longe de conseguir ter essa influência internacional, mas no Brasil, assim como nos Estados Unidos e outros países, você percebe as isenções fiscais. Ocorre para pequenas empresas? Não, para grandes empresas. Isenção de IPTU, de ICMS, de IPI, você tem doação de terrenos, você tem criação de leis favoráveis a grandes empresas. Então tudo isso que ocorre no Brasil também ocorre em outros países capitalistas e, segundo Lenin, então, o governo ele atua de uma forma a criar condições para a formação de monopólios e oligopólios que vão explorar ainda mais os seus trabalhadores, seus consumidores e os países explorados pelos grandes imperialistas, ok?
Os capitalistas de empresas multinacionais afastaram-se da administração de suas empresas e passaram a viver como parasitas no sistema. Ou seja, lembra que Marx vai falar que o grande capitalista ele não vive do seu trabalho, mas ele vive do suor do trabalho do proletário. Então aqui Lenin já está dizendo na época dele, no início do século XX, que muitos donos de empresas afastaram-se da administração das suas empresas porque simplesmente não precisavam mais trabalhar, já eram ricos, já eram milionários, né? E deixaram administradores profissionais nessas empresas. Mas esses administradores profissionais, embora ganhassem muito bem, não quisessem perder os seus cargos, eles continuavam sendo proletários. Então, para Lenin, os capitalistas do setor financeiro seriam os capitalistas que zelariam pelo acúmulo da mais-valia de todos os setores da produção, de todos os setores da economia. Ou seja, caberia ao sistema financeiro garantir a exploração do trabalhador pelas empresas. Isso é uma teoria de Lenin, ok? Bom, a maior e última fonte do poder dos grandes capitalistas nacionais e internacionais é o poder coercitivo do Estado. Ou seja, Lenin acreditava, assim como Marx, que o Estado no sistema capitalista ele era a primeira e última fonte de poder dos capitalistas. Então o Estado ele sempre funcionaria para estar aumentando a concentração de renda, favorecendo as empresas com a legislação, garantindo que em desavenças judiciais as empresas saíssem em vantagem. Se não saíssem, então mudaríamos a lei, faríamos, quem sabe, uma reforma trabalhista, tá? Ou quem sabe uma reforma da Previdência, tá bom? Fica aqui só a dica para entender aqui o que Lenin dizia, tá bom? E o que ocorre? Então, para ele, o governo, ele seria ali o que teria o desnível sobre o embate entre os trabalhadores e os capitalistas. Porque até mesmo a escola neoclássica, ela assume que o trabalhador ele quer trabalhar o mínimo possível e ganhar o máximo possível. Enquanto a empresa quer que o trabalhador trabalhe o máximo possível e ganhe o mínimo possível. Então há uma contradição de interesses do trabalhador para os interesses da empresa. E aí, segundo Lenin, quem vai ser o agente que vai garantir aqui que sempre os capitalistas ganhem é a empresa no sistema capitalista. Então, no sistema, quem funciona para garantir o domínio das empresas sobre os trabalhadores é o governo. Então, o governo não é um intermediador para Lenin. Para Lenin, o governo simplesmente é um mantenedor da exploração do trabalhador. Para Lenin, o mundo seria dividido em algumas poucas empresas de países imperialistas. Aqui Lenin acertou legal, hein? Hoje, se você pegar as grandes multinacionais, as grandes empresas do mundo, não vou citar nome, mas você pega aí algumas empresas para pesquisar no Google, você vai ver que tem lá a empresa X. A empresa X, ela tem um nome que talvez você nem conheça ela. Mas ela é dona da marca Y, marca Z, marca A, marca B, marca C, marca D, marca F. Às vezes em países diferentes ela atua com nomes diferentes, tá? Setor de ônibus, isso acontece muito. Às vezes você tem 30 empresas de ônibus em um estado e é dividido em 2 donos, um tem 15, o outro tem 15, tá? Você tem um shopping onde você tem 300 lojas e você tem só 20 donos, tá? Então o que ocorre é que você tem uma variação de marcas muito grandes dentro do capitalismo, isso o Lenin já tinha falado, só que essas marcas, muitas delas pertencem ao mesmo grupo empresarial. Então você tem pequenos grupos empresariais dominando os seus setores. Então você tem 3, 4 empresas dominando o setor de petróleo. Você tem 4, 5 empresas dominando o setor de telefonia, 4, 5 empresas dominando o setor de ônibus. Então você tem poucas empresas que possuem várias marcas e que dominam os seus setores da economia. Então, para Lenin, essa era uma tendência do capitalismo, que era a formação de monopólios, oligopólios,
e quando não possível fazer isso, quem sabe então fazer o famoso cartel, tá? Essa divisão levou alguns economistas, até mesmo marxistas como Karl Kautsky, a acreditar que já que o mundo seria dividido em poucas empresas, essas poucas empresas então levariam a uma paz econômica, né? A uma paz econômica que levaria a uma paz militar, porque o que faria os países competirem se na verdade agora eles têm as suas poucas empresas ali em monopólios ou oligopólios que dominam o mundo, tá? Só que para Lenin tem o seguinte: se você tivesse o setor de petróleo dominado por duas empresas no mundo, vamos dizer a empresa A Petróleo e a empresa B Petróleo, por mais que você tivesse só duas empresas, a A Petróleo e a B Petróleo ainda continuariam disputando para ver quem conseguiria dominar o mercado mais do que a outra. Porque para Lenin, assim como nós estudamos lá em Rosa Luxemburgo, a questão do capitalista não é simplesmente acumular dinheiro ou acumular... Na verdade acumular dinheiro. Só que a questão do capitalista é o jogo em si. Tá? Ele não quer só acumular dinheiro. Ele tem a necessidade psicológica, tá, de dominar o mercado. Então ele quer o máximo possível de dinheiro, o máximo possível de partilha do mercado. Então se ele for ali um oligopólio e ele tiver um concorrente, mesmo que ele domine 50% da produção mundial e o outro domine 50%, ele ainda vai tentar competir com essa outra empresa para tentar dominar o mercado. Então para o capitalista vale muito mais o jogo do que o resultado do jogo, ou seja, o dinheiro para que ele possa gastar, viajar. Isso é importante, mas é secundário para o capitalista. Ele é viciado realmente no jogo capitalista de dominar o mercado. Ou seja, o capitalismo criou uma questão psicológica nos seus atores, nos seus capitalistas, nos seus empresários, de que eles precisam dominar o mercado para serem considerados vencedores ou grandes campeões empresariais. Bom, segundo Lenin, o imperialismo e a exploração capitalista levaria à revolta de classes, levaria a guerras entre países, e assim como Rosa Luxemburgo e John Hobson afirmou, isso levaria ao colapso do sistema capitalista e surgiria aí um outro sistema que eles denominam como sistema socialista, dado a essas contradições e a esses problemas internos que o capitalismo enfrenta. Bom, terminamos aqui as aulas sobre as teorias imperialistas. Nas próximas aulas agora estaremos estudando algumas escolas mais modernas que tiveram influência da escola neoclássica. Vamos começar pela escola de Cambridge, tá? Depois vamos estudar a escola de Lausanne, vamos estudar a escola austríaca, e aí estaremos aprofundando um pouquinho nas teorias neoclássicas, como que elas se desdobraram, o que elas mudaram nos períodos mais recentes, ok? Terminamos aqui as teorias imperialistas, pelo menos por enquanto, tá bom? Se você tiver alguma sugestão de algum economista, de algum tema importante sobre o imperialismo, pode deixar nos comentários. Curtam também o vídeo, tá bom? Recomendem para colegas que queiram estudar economia. E eu estou aguardando vocês até a próxima aula. Falou, galera. Tchau, tchau. Espero vocês no próximo vídeo, na próxima aula do canal Professor Alisson Santos.